Olá, meu bem, meu nome é Nana Prado, você está no canal Entre Nós Tarô. Esse é o seu canal quando o assunto é relacionamentos. Aqui eu faço tiragens para relacionamentos amorosos, relacionamentos em família e também relacionamentos com dinheiro, vida financeira, prosperidade, abundância, negócios, trabalho. Então, se você curte um desses temas, tenho certeza absoluta que aqui nesse canal tem alguma leitura para aquecer o seu coraçãozinho. Hoje faremos uma leitura sobre relacionamento em família. Ao longo da semana temos leituras sobre amor, sobre finanças. Então é só você olhar aqui, caso você queira acessar outro tema nesse momento. Alguns recadinhos importantes antes da gente começar. Essa leitura é uma leitura temporal, então a partir do momento que você chega nesse vídeo, ela começa a valer mais ou menos entre 21 dias até 3 meses, pode reverberar no seu campo. É uma leitura coletiva, gente, então é muito importante que vocês observem se a leitura está fazendo sentido para o seu momento presente. Eu sempre aconselho vocês verem, né, assistirem a leitura até o final, porque pode ser que no início não faça sentido, mas no final a narrativa faça sentido para o que vocês estão vivendo nesse momento. Você pode se conectar com essa leitura ou pelos signos, né? Eu faço uma tiragem dos signos cuja energia estão conectadas aqui com essa leitura antes de começar a gravar. Então você pode ter signo solar, algum signo forte no seu mapa desses que estão aqui, né? Que foram contemplados aqui, que se apresentaram para essa leitura, ou você pode se conectar com um tema também, tá? Muito importante, tenha papel, lápis ou caneta na mão para você anotar aí as coisas que você achar importante, principalmente o decreto ascensional que a gente faz no final da leitura, para te ajudar a manter a energia que vem nos aconselhamentos ao longo da semana. Combinado? Bora lá para a sua leitura? Então, vou começar aqui com uma carta de frequência de abertura. Qual é a frequência de abertura para essa tiragem? Relacionamento em família. Nutrição. Posso estar me conectando com pessoas que estão grávidas aqui, que estão começando a formar a sua família, ou que casaram há pouco tempo, ou que tiveram neném há pouco tempo, que foram pai ou mãe há pouco tempo. Sinto uma energia de frescor. Tá? Vamos ver, né? Ou você querendo fazer isso, né? Também. Construir a sua família. Tarô, qual é o coração dessa leitura? Qual é o coração dessa leitura? Três de Pentáculos. Realmente fala de uma construção aqui. Aos poucos. Construindo algo concreto, algo material. Podemos falar aqui de construção, sim, de uma família. E aqui são três personagens, né? Então, podemos falar, sim, de alguém que casou há pouco tempo, ou que teve e tá pensando em ter filhos, ou teve neném há pouco tempo. Eu sinto uma energia de início, sabe? De algo que começou agora. Passado, presente e futuro, por favor, para essa tiragem. Tarô, passado, presente e futuro para essa tiragem. Veio o mago no passado, algo que você gestou, né? Algo que você criou. Presente. Vou deixar. Futuro.
futuro. Tá. Vou clarificar aqui, tá? Antes de falar com vocês aqui. Me fala mais desse 7 de espadas e o 10 de pentáculos invertido. O que tá representando aqui, tá? E esse rei de espadas. Veio aqui eu já estava sentindo no campo uma preocupação. E eu não estava entendendo se essa preocupação era algo que de vocês, no sentido de, eu tô construindo isso agora, eu tô criando isso agora, acabei de casar, ou acabei de ter um neném, e tô com medo, né? Tô com medo, talvez eu seja pai, mãe de marinheiros de primeira viagem, o que vai ser da vida? Será que eu vou dar conta disso? E então, se era uma energia de vocês, né? Ou se era algo externo. Porque a leitura do passado veio o mago, algo que vocês criaram, né? Aqui o mago ele tá criando. Uma magia que foi feita aqui. Uma criação que foi feita aqui. No presente veio um 7 de espadas com 10 de pentáculos invertido. O 10 de pentáculos é a própria família. Tá? É a própria família materializada, né? Ela vem invertida com o 7 de espadas. Então, como se houvesse um medo aqui de ser roubado, um medo de perder alguma coisa, ou uma percepção de que alguém pode me tirar algo, tá? Porque logo na sequência vem o 9 de paus, como se você estivesse querendo proteger alguma coisa e você tivesse com a sensação de que você não está conseguindo proteger o que você considera importante para você, o seu próprio reino, né? É aquilo que você manifestou, aquilo que você criou. E no futuro vem um rei de espadas com 7 de espadas, com 7 de paus invertidos, ou seja, um conflito que não me deixa tomar decisões e raciocinar corretamente o que é melhor para mim aqui, o que eu sinto que eu quero para mim, qual é a melhor decisão que eu tomo nessa situação. Entende? Então é como se você estivesse sentindo no momento presente um atravessamento, tá? E esse atravessamento, ele te leva, a princípio, né? Ele te levaria para uma falta de clareza e até uma dificuldade de tomar decisões diante de um conflito, tá? Me fala mais desse conflito ou desse atravessamento. Vamos tentar clarificar aqui. Me fala mais desse conflito ou desse atravessamento. Tarô, me fala mais desse conflito ou desse atravessamento. Que conflito é esse? Que atravessamento é esse? Que conflito ou atravessamento é esse? Conflito ou atravessamento é esse? Conflito ou atravessamento é esse? Me fala aqui, por favor. É algo emocional, tá? Porque veio um pajem de copas e uma rainha de copas invertida. É algo que tá fazendo você se voltar para dentro para pensar melhor sobre questões muito práticas e muito materiais em relação à sua família, né? Sobre como lidar com isso de uma maneira muito prática, muito concreta de como resolver isso. Então você se volta para dentro e começa, né, a pensar sobre isso. Me fala desse 9 aqui, por favor, do eremita. Me fala aqui do eremita.
Tá. Já falo aqui com vocês, só um instante. O que eu sinto aqui é que você começou uma jornada, provavelmente ou você casou, ou você teve um neném, ou você começou a planejar isso, algo diferente começou, algo que você criou, tá? Algo que você realmente criou na sua vida familiar, teve início, concretizou, você já está vivendo isso. E isso trouxe um turbilhão de coisas, né? Conflitos internos, externos, uma sensação de perda de liberdade, de perda da vida que você tinha, talvez, de perda de você mesmo, de perda do seu tempo, enfim. E você está começando a perceber isso, a entrar em contato com isso, a entrar em contato com essas emoções, né? Ainda não conseguiu compreender completamente, ainda não conseguiu chegar no ápice disso, mas você já começou a entrar em contato com essas emoções, tá? E você, em algum momento, você vai precisar realmente voltar-se para dentro, né? Voltar para você mesmo, para você entender quais são as coisas que você vai precisar abandonar na sua vida ou na vida que você tinha por conta dessa nova fase. Né? Talvez era um conforto, talvez era uma vida que te trazia ali um bem-estar. E agora, por conta dessa mudança, você está se sentindo meio que perdida em relação a si mesmo, um peixe fora d'água em relação a essa nova fase, tá? Então, assim, aqui eu vou tirar o conselho, mas aqui já me fala que, de fato, você vai precisar voltar-se para dentro de si e fazer as contas, sabe? As contas emocionais aí, do que você tinha, do que você cocriou e você tem agora, e como que você vai ajustar isso, porque o que eu sinto aqui nesse jogo, e eu acho, gente, que essa leitura está sendo bem específica para pouquíssimas pessoas, tá? Mas é isso, caiu aqui, né? Se for para uma pessoa, né? Foi o que a espiritualidade trouxe, tá? Aqui eu sinto que você vai precisar voltar-se para dentro de si, entrar em contato com as suas emoções, colocar para jogo, fazer as continhas emocionais aí do que você tinha e do que você tem hoje e como você pode equilibrar e ajustar isso melhor. Talvez você esteja com medo de não conseguir chegar nesse ajuste, não conseguir chegar nesse equilíbrio, e talvez você agora só esteja percebendo ou focando, tá? No que você está perdendo ou no medo de perder. Tá certo? E tudo na vida passa, né, gente? Aqui pede-se uma coragem de enxergar as coisas, né? E talvez essa fase não. Eu falaria assim, talvez essa fase não foi planejada, mas a gente tem um mago aqui, ela foi. Você tá aqui fazendo essa magia, né? Então, mas talvez o que aconteceu, as consequências, né? O que se materializou e como você está vivendo a vida depois da chegada dessa nova fase, você está tendo que lidar com coisas que você não esperava, e está tendo que abrir mão de coisas que você também não esperava ter que abrir mão, tá? E aí você olha para isso tudo e você fala, cara, eu não sei como que eu vou voltar a ter aquilo que eu tinha, que eu amava ter. Eu não sei como reequilibrar tudo isso. Uma dificuldade de abandonar aquilo que foi, né? E realmente viver
a cada dia essa nova fase, tá? É como se você tivesse realmente se protegendo, tentando proteger o teu reino para você não perder nada do que era importante para você. Vamos ver aqui os aconselhamentos. Tarô, qual o aconselhamento para essa situação, por favor? Qual o aconselhamento? Já vi. Vem o 6 de espadas, o 6 de copas e os amantes. Aqui o aconselhamento, gente, é você realmente deixar para trás um padrão. Veio o 6 e 6, 6 de espadas e 6 de copas. Então, aqui é deixar para trás um padrão, uma crença, né, que provavelmente você assimilou quando você era criança. E fazer a escolha se você vai continuar vivendo pautando e fazendo escolhas na sua vida por conta dessas crenças, sendo influenciada por essas crenças e padrões, ou se você vai escolher viver uma vida nova. O que você escolhe aqui? Essa é a pergunta que se requer. O que é para o seu bem maior neste momento? Você continuar lembrando do passado com saudade, ou você encarar o presente e o futuro? Fazer a escolha no sentido do presente e do futuro. Né? Aqui fala para você mudar. Ó, o carro. Para você avançar. Para você não ficar presa no passado. Tá? E no fundo do deck vem um cavaleiro de espadas. 2 cartas de movimento. Né? Então, claro, olhando para tudo isso que está te incomodando, olhando para tudo isso que você talvez tenha perdido, ou que você acha que perdeu, mas você de repente pode reconfigurar. Voltando aqui, pessoal, meu celular teve um problema aqui. Então, voltando aqui à leitura, eu já tirei algumas cartas para a gente não demorar muito, né? Enquanto eu estava resolvendo aqui a questão aqui da gravação. Mas como eu estava falando, essa leitura, ela me trouxe muito uma energia de algo que você lutou, que você sonhou e que você conquistou. E no momento que você conquista isso, você começa a olhar para tudo que você está perdendo por conta dessa conquista. E essa perda pode ser perda de tempo, perda da sua liberdade, pode ser perda de pessoas que não conseguem te ver sendo feliz, né? Pode ser afastamento também de pessoas, pode ser perda de algum trabalho. O que a leitura traz, né, no aconselhamento, vem muito no sentido de você fazer uma escolha. O que de fato faz a sua alma vibrar? Se era aquilo que você vivia antes dessa conquista, ou se é essa nova fase que você conseguiu materializar na sua vida. Às vezes, a gente vai precisar deixar coisas para trás, não porque a gente não goste delas, não porque a gente não ame essas pessoas, mas porque elas não estão em sintonia com a nossa nova vida, com a nossa nova fase, e tá tudo bem, né? Agora, se a questão um sentimento interno de perda de algo que era importante para você, como liberdade, como estilo de vida,
como finanças, né? Ou medo dessa nova fase te transformar em algo que você não é, o que saiu aqui para mim é: busque ajuda, converse com pessoas que você confia. Se não tiver ninguém para você conversar, busque fazer uma terapia. Vai para uma terapia convencional, porque você vai falar sobre esses sentimentos, vai trabalhar esses sentimentos. Aqui saiu para vocês um 6 de copas, então o 6 de copas ele fala muito de coisas do passado, né, da sua infância provavelmente, crenças, padrões de não merecimento talvez, e que agora que você chegou, que você conquistou algo, você começa a se questionar: mas será que eu mereci isso mesmo? Porque só eu consegui chegar aqui? Né? Não tem tantas famílias, não sei se vocês já ouviram falar de famílias em que a primeira pessoa que chega na faculdade, a família ninguém estudou, só aquela pessoa chegou na faculdade, arrumou um emprego importante, numa empresa importante. Isso não faz dessa pessoa alguém diferente, que não mereça continuar pertencendo àquele núcleo familiar. Isso não faz com que aquela pessoa precise se afastar do seu núcleo, né? Ou das pessoas que ela ama e sempre amou e sempre conviveu antes dessa conquista. Agora, se essas pessoas, por algum motivo, estão se afastando de você, porque você é a única que conseguiu algo que elas não conseguiram, é preciso refletir se realmente essas pessoas estão prontas para seguir com você ou não. Então, eu estou trazendo aqui alguns elementos, né, gente? Como eu disse, é uma leitura coletiva, não está em sintonia com a energia particular de cada pessoa que está assistindo aqui essa leitura. Então, é muito importante vocês também fazerem o discernimento do momento, da leitura com o momento que vocês estão vivendo atualmente. Mas o que saiu aqui, de fato, é algo que foi conquistado, e uma vez que eu cheguei onde eu almejava chegar, no que tange vida familiar, eu tô me sentindo mal. Tá certo? Então é importante observar isso, tá? Eu tirei aqui a carta do decreto ascensional para vocês e saiu aqui a carta da autoaceitação. Você realmente se aceitando do jeito que você é, sem vergonha, sem precisar se humilhar, sem precisar ser menos para caber, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Autoaceitação. Liberte-se do sentimento de vergonha e humilhação da infância. Na infância, aprendemos a esconder quem somos para sermos aceitos. Cada máscara criada para sermos aceitos por medo do julgamento nos afastou um pouco mais de nós mesmos, do autoconhecimento, do amor próprio, além de gerar um sentimento de não pertencimento à vida, de não merecer coisas boas, né? É tempo de você escolher sua criança interior, de acolher a sua criança interior e ter um olhar mais maduro a respeito desta passagem na Terra, da sua passagem na Terra, aprendendo a amar quem você é verdadeiramente. Aprendendo a amar quem você verdadeiramente é. E você conquistou alguma coisa aqui. Não negue isso, a não ser que isso esteja te fazendo mal por alguma outra questão, não porque os outros estão querendo talvez te afastar porque você é diferente. Não porque você tem o outro não tem, tá? Claro, se algo aqui está te fazendo mal, aí você precisa parar para pensar. Aí é a hora de buscar ajuda, tá bom? Decreto ascensional. Divina presença, no exercício pleno da minha consciência, eu escolho me libertar do medo da humilhação, me desassociando agora da vergonha e das máscaras que criei para me esconder de tudo e de todos. De me esconder de quem eu sou, né? Eu passo a vibrar a aceitação de quem eu sou, honrando e admirando essa oportunidade de estar aqui na Terra,
pertencendo a essa experiência com gratidão e liberdade. Sou grato, sou grata por me conectar com a minha essência. Então, aqui, de fato, para muitos de vocês, ou para pessoas específicas, me parece que há um medo de ser quem se é, porque isso te colocaria num lugar de destaque ou num lugar de diferente do seu núcleo, das pessoas que você conhece, e aí você se sente mal por isso. Então, se esse é o seu caso, olhe para isso com carinho, tá certo? Você merece tudo que você lutou para conquistar e conquistou. Se essa conquista não está te fazendo bem, busque ajuda. Se ela está te fazendo bem e o que está te travando é o seu medo de não pertencer porque os outros não te reconhecem mais, faça a sua escolha. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, dá um hypar se estiver aqui disponível, compartilhe com outras pessoas também. Assistam as outras leituras do canal. Tem também agora a mesa com energias para a semana. Faça o decreto, pelo menos ao longo desses 7 dias até a próxima leitura, tá? Que vai te ajudar bastante. Um forte abraço e até a próxima leitura.